Vamos continuar a nossa caminhada pela estrada do autoconhecimento e vamos fazer isso na jornada com Davi. Não porque Davi seja um mestre, mas porque Davi é uma pessoa que trilhou essa estrada e ao caminhar com ele, a gente vai percebendo com mais clareza essa questão do autoconhecimento. Por que é tão importante? É tão importante porque ninguém é cópia de ninguém. Então você nunca vai se encontrar no outro. Você nunca vai olhar para o outro e dizer: o outro sou eu. Deus fez cada um de nós de maneira muito específica, e essa é a beleza, né, da multiplicidade de cores com as quais Deus criou o universo. E você é uma pessoa única, você é uma pessoa que tem potencialidades que outros não têm, que tem dificuldades que outros não têm, tem uma história diferente. E aí, se nós não nos conhecemos, nós ficamos projetando para nós aquilo que é dos outros. Então veja só, a nossa caminhada hoje, ela vai por 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39. Fala que Davi cingiu a espada, 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Qual é a história? Davi tinha sido enviado pelo seu pai Jessé para saber notícias dos seus irmãos que estavam na batalha contra os filisteus. Quando Davi chegou lá, Davi ouviu a afronta que Golias fazia contra os israelitas e contra o Deus de Israel. E Davi disse: isso não pode ser assim, isso não pode ficar assim, nós temos que fazer alguma coisa. E essa indignação de Davi chegou aos ouvidos do rei Saul. E Saul mandou chamá-lo. Então ele disse que ele ia enfrentar o Golias, porque aquilo não podia ficar assim. E Saul tentou dissuadi-lo: não, você é novo, você é inexperiente, Golias é maduro, é experimentado de guerra, você não pode ir lá contra ele. E aí ele disse que ia. Não, eu vou porque eu já enfrentei leão, já enfrentei urso, eu livrei ovelhas da boca de leão e urso muito mais fortes que eu vou enfrentar. Então Saul disse: já que você vai enfrentar, então pegue os meus recursos. E colocou sobre ele a armadura, o capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi pegou a espada e tentou andar com aquilo. Diz que ele experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Veja, assim como Saul tentou colocar a sua armadura em Davi, as pessoas tentam encaixar em nós a sua visão de vida, os seus valores, os seus objetivos e os seus recursos. O que é visão? Você quer construir uma casa e na tua mente você vê a casa que você quer. Você tem na tua mente a visão da casa ideal. Aí alguém chega para você e fala para ele assim: eu quero construir uma casa para mim. E aí o que você vai passar para ele? Você vai passar para ele a sua visão, a maneira como você vê a casa, né? A casa que se encaixa na sua necessidade e no seu gosto. Objetivos, as pessoas têm objetivos diferentes e a gente não pode passar o nosso objetivo para os outros. Também os nossos valores, cada um tem algo que vale para si. Pensa um homem urbano, um homem rural. Você fala para o homem urbano assim: vai chover. Ele diz: poxa, vai chover, caramba, que ruim. Aí você fala para o homem rural assim: vai chover. Ele: oba, vai chover, que legal, vai chover. Então a chuva é a mesma, mas a chuva representa, ela tem um valor diferente para cada uma dessas pessoas. E os recursos também, né? Foi o que Saul tentou fazer com Davi. Saul pegou os seus recursos para a batalha e quis colocá-lo sobre Davi. As pessoas tentam fazer isso por cuidado e proteção.
Eu tenho 3 filhos e ao longo da vida, em vários momentos, quis colocar sobre os meus filhos a minha visão, o meu valor, os meus recursos, para protegê-los, não para dominá-los, não para controlá-los. Veja, quando meu filho mais velho tinha 14 anos, eu era recém-chegado a Porto Feliz, ele falou, eu queria ser jogador de futebol. Ah, filho, que é isso? Não dá certo, é ruim, bababá. E nós tentando convencê-lo, né? E aí surgiu o Atlético de Sorocaba, um time que já nem existe mais, fez uma peneira, ele foi participar da peneira, passou, e aí foi para lá treinar. Já logo na primeira semana tinha um campeonato na faixa etária, eu levei ele em São Paulo no Poupa Tempo, ele tirou a RG, voltou, jogou o primeiro jogo, depois foi para os treinos depois, até que uma hora ele chegou e falou, pai, não é o que eu quero para mim, não é o que eu quero. Mas essa conclusão foi ele que chegou, né? Não foi uma conclusão imposta sobre ele. Mas eu tenho que confessar para vocês que houve momentos que eu quis que ele assimilasse a minha visão, que ele assimilasse os meus objetivos e os meus valores. Então, pessoas tentam fazer isso com a gente e a gente tenta fazer isso com pessoas. Né? Quando as pessoas tentam fazer isso com a gente, nem sempre é por maldade, é verdade, às vezes é por orgulho. A pessoa acha assim, não, eu sei, você não sabe, então siga o caminho que eu quero apontar para você. Mas também às vezes nós tentamos, por amor e cuidado, fazer isso sobre alguém, né? Mas a outra pessoa, ela parte da sua experiência quanto àquilo que é bom. Nem tudo que é bom para um é bom para outro. Eu falei, né, do dia de chuva. O dia de chuva é bom para o homem do campo, mas não é bom para o homem urbano. Então os valores são diferentes para cada um e a gente precisa entender isso. Nós tentamos ajustar a nós o que não é nosso. Então diz o texto que Davi, ele experimentou usar aquilo que não era dele. A armadura não era dele, não era a experiência dele, não era a medida dele, não era o gosto dele, não era dele. E Davi, ele mesmo nessa caminhada, ele tentou usar. Ninguém pode dizer que Davi recusou, né, sem tentar. Ninguém pode dizer que Davi não quis comer quiabo sem nunca ter comido quiabo. Ele tentou e não gostou. No caminho do autoconhecimento, todos nós fazemos experiências de ajuste. Nós tentamos nos ajustar à visão de vida, aos objetivos, valores e recursos dos outros. Agora eu me lembro do meu filho do meio, Lucas, quando ele terminou o colegial, ele ia fazer vestibular e ele falava de fazer teologia. E a gente lá em casa, eu e Cristina, até por experimentarmos as agruras do ministério, a gente disse, filho, faz uma outra faculdade, depois você faz teologia, pelo menos você tem um recurso a mais. E ele então, seguindo o conselho dos pais, ele foi e fez a faculdade, o vestibular para biologia. E eu lembro, numa quarta-feira, eu olhava o Lucas de longe, e ele acabrunhado. Daqui a pouco ele veio para o meu lado, me chamou, falou, pai, eu não quero biologia, pai. Eu quero fazer teologia. E aí sentamos, abrimos o leque das opções diante dele, ele afirmou que ele queria, e aí conduzimos ele a fazer o vestibular para o curso de teologia, depois fez mestrado, hoje já é um professor de faculdade, e realmente era aquilo que ele queria, e a gente percebe que era aquilo que Deus queria para ele, né? E ele estava nessa caminhada de autoconhecimento. E sabe uma coisa que eu acho legal? É que as experiências de ajuste, as experiências de buscar entender, fazem parte da nossa humanidade. E Deus não encara isso como falta de fé ou como rebeldia. Deus encara como o processo do autoconhecimento, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus, ele não põe pronto o pacote em nós, ele nos conduz nesse processo de conhecimento e de entendimento. Então essas experiências
né, de eu vou tentar ser jogador de futebol, eu vou fazer um vestibular de biologia, ou eu vou isso ou aquilo. Essas experiências fazem parte da nossa humanidade, fazem parte da construção de quem nós somos. E aí que eu disse no começo, né, que como ninguém é cópia, nós não somos feitos em série, cada um é cada um tem uma configuração própria, cada um tem uma história própria, cada um tem um destino próprio. Então ninguém vai poder olhar para o outro e se ajustar ao outro. Cada um vai ter que conhecer aquilo que Deus deu para si, o projeto de Deus para si, o desígnio de Deus para si, né? Eu falei desígnio, agora lembrei até de um livro que eu li numa ocasião, e o autor dizia o seguinte, que cada um de nós somos resposta a uma necessidade da terra, que Deus percebeu e nos colocou na terra para o atendimento daquela necessidade. E aí quando a gente está nessa tentativa e erro, Deus não encara isso, né? Quando a gente coloca a armadura de Saul, Deus não encara isso como falta de fé. Ele coloca isso como um ser humano que está tentando se conhecer e que está experimentando, mas vai ver que a coisa não é bem daquele jeito. Agora, é verdade, se você gastar tempo na comunhão com Deus, você não vai precisar ficar na tentativa e erro. Até porque você pode ficar a vida inteira tentando, errando. Então, Deus conduz a gente nesse processo, mas Ele não quer que a gente confie na nossa sabedoria e vai tentando, errando. Não, Ele quer sim que a gente traga Ele para dentro do processo e como Ele nos criou, Ele se torna o nosso mentor nesse processo do autoconhecimento. Agora veja só, é tua responsabilidade decidir em que você vai se encaixar. É tua responsabilidade. Diz o texto que Saul colocou sobre Davi a sua armadura, mas diz o texto que Davi tirou a armadura. Davi, ele se avaliou aquilo que ele conhecia de si, né? Diz o texto aqui no versículo 39 que ele experimentou andar, pois jamais ouvi usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele avaliou a sua experiência. Ele disse, eu sou um pastor de ovelhas, eu tenho experiência com funda, eu tenho experiência com cajado, eu tenho experiência com vara, mas eu não tenho experiência com armadura, eu não tenho experiência com espada. E se eu vou enfrentar essa batalha, eu vou enfrentar com a experiência que eu tenho, com aquilo que eu estou acostumado. Diante dos desafios, nós precisamos olhar para ver a nossa própria história, não é? Eu falei semana passada das experiências preparatórias, que no caso de Davi ele teve enfrentando o leão e o urso. Quando você olha para a sua história, você também vai entendendo qual é a visão que se encaixa em você, quais são os valores que se encaixam em você, quais são os recursos que se encaixam em você, quais são os objetivos que se encaixam em você. Então você precisa, nessa comunhão com Deus, entender. Talvez pessoas não aceitarão, não entenderão, não aplaudirão, só o farão lá na frente, quando os bons resultados aparecerem, então você vai ser aplaudido. Mas talvez no primeiro momento você vai ter uma caminhada solitária e vai ter gente olhando a distância e segurando a respiração para ver se não vai dar porcaria, ou então até mesmo vaiando, vai lá, você vai tentar, tá vendo que não dá certo, né? Então cabe a cada um a decisão daquilo que vai usar, né? Cabe a cada um a decisão quanto àquilo que vai assumir. Então Davi, ele decidiu tirar a armadura e decidiu assumir a funda como a sua arma. Se Davi tivesse insistido na armadura de Saul e tivesse sido derrotado, ele não poderia culpar Saul. Eu fui derrotado porque você falou para eu usar armadura e eu usei. Não. Quem decidiu assumir a armadura, uma vez que Saul colocou sobre si, foi Davi. Assim como também, por Davi ter tirado a armadura, se ele tivesse sido derrotado,
E ele também não poderia culpar Saul. Você me deu uma armadura que não serve, por causa disso eu fui sem armadura e fui derrotado. Não, ele decidiu. Ele se conheceu, ele observou o recurso que era a armadura e ele disse: eu e isso não combinamos, não é nesse caminho que eu vou no outro caminho. Você precisa assumir o ônus da decisão, porque o preço sempre será cobrado de você. Então, vamos fazer aqui uma ilustração. Você encontra com um amigo seu, diz assim: sobe na garupa, eu vou te levar. Só que você vê que seu amigo está chapado, está bêbado. Então ele diz: sobe na garupa, eu vou te levar. Cabe a você dizer subo ou não subo. Se você subir, porque ele chamou você, e sofreu um acidente, e você perdeu uma perna, quem vai pagar o preço de viver sem a perna é você, não é ele. Mas a moto era dele, não interessa. Mas ele estava bêbado, não interessa. Mas ele convidou, não interessa. O que interessa é que você aceitou. É que você sentou na moto. Você assumiu aquela posição. Então o preço vai ser cobrado de você. Tanto a vida vai cobrar, no sentido que vou ter que andar sem a perna, como Deus vai cobrar a decisão que você tenha tomado. Então é muito importante que você perceba o que a vida, o que encaixa em você. Qual é a medida da sua roupa, né? Qual é a visão que você tem para a vida? Assumir o preço de assumir a sua visão e não permitir que a visão do outro venha sobre você. Ou não só a visão, mas também os objetivos. Aquilo que o outro tem como objetivo é o objetivo dele. Aquilo que o outro tem como valores do que é bom, do que não é bom, do que serve e do que não serve. E aquilo que o outro tem como recursos. Os recursos dele se encaixam nele. Os recursos para você se encaixam em você. Deus, ele está junto com você nessa estrada do autoconhecimento, porque ele fez você e ele quer que você se conheça, porque você é a obra dele, né? E ele certamente fará de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa satisfeita de alma, quando você se conhece e quando você vai nessa direção. Deus abençoe você, até a próxima etapa da nossa jornada.